Vasco faz jogo treino contra a equipe do Maricá e olha, teve novidades no time titular que perdeu os seus tempos contra o Maricá. Mas no agregado, deu o gigante da colina, a gente vai falar mais ou menos sobre isso e os testes. Olha, teve Garré jogando como 10, hein? Teve mudança na zaga também. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque hoje teve amistoso, né? Teve jogo treino, na verdade, no CT Moacir Barbosa. E aí, todo mundo quer saber qual foi o time que jogou, qual foi o resultado, o que é que aconteceu. E a gente demorou até um pouquinho para trazer esse vídeo para trazer algumas informações. Primeiro, qual o time titular? Você está vendo esse que está na tela aí, o Nuno Moreira? Foi titular. E também o Garré. O time esteve em campo da seguinte maneira: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos no lugar do Lucas Freitas, Lucas Piton, o meio-campo formado por Hugo Moura e Jair, e aí a novidade: Garré jogando como 10. Garré jogou como 10. Nuno Moreira, o Rayan, que foi o autor do gol, e o Verrete. A curiosidade é que esse time jogou dois tempos, como trouxe a informação a galera da Atenção Vascaínos. Esse time acabou sendo derrotado pelo Maricá por 2-1. O Hugo Borges, inclusive, que é cria da base do Vasco, foi autor de um dos gols. O Rayan descontou para o Vasco. E como foi a movimentação e tudo mais, um Vasco ainda aparentemente sem entrosamento, como algumas pessoas que estavam no jogo declararam. O Vasco tomou dois gols, né, com o Maurício Lemos e com o João Vitor no banco, e acabou perdendo esses dois tempos aí por 2-1. O Rayan descontou aí no final. O Maricá chegou a abrir 2-0, né, para o Vasco. E aí entraram os reservas, os jogadores reservas, tidos reservas, que jogaram mais dois tempos. E aí, o Vasco venceu por 3-0. No agregado, 4-2. O Sforza, o Souza e o Paulinho fizeram os gols desse time alternativo. E aí, qual é a situação? Primeiro, aparentemente, o Payet ficou de lado, porque o Garré foi o cara que foi testado como 10. E o Garré já fez essa função em outros momentos. Já é uma primeira chance. Segundo, Maurício Lemos na zaga, no lugar do Lucas Freitas. Dá a entender que a questão física pegava para o lado do Maurício Lemos e que o técnico está observando mais ou menos para poder colocar o nosso querido Maurício Lemos como titular ao lado do João Vitor, que era o que todo mundo esperava lá logo quando o nosso querido Maurício Lemos chegou ao Vasco. Outra coisa, Hugo Moura e Jair, uma dupla de volantes. Então, a gente sabe que o Paulinho também é um cara visto como um jogador que pode jogar por ali. O Tietchan também que está fazendo treinamentos, mas mostra que o Hugo Moura aparentemente é o cara que vai ser o 5 mesmo, o Jair jogando ali mais ao lado do Hugo Moura e tudo mais, mas o nosso querido Fábio Carilli está vendo o Hugo Moura como um 5 mesmo, o cara que vai fazer essa função de 5. Eu ainda acho que o Vasco teria que buscar um 5 mais móvel, um 5 mais é, um pouco mais menos plantado que o Hugo, um jogador com mais vigor físico na questão de poder sair com a bola rolando, um cara que tenha mais velocidade. Eu esperava que o Vasco buscasse um jogador desse naipe. E outra questão, Nuno Moreira assume sim a titularidade ao lado de Rayan e também do Verrete. No segundo tempo, o que se fala é que o Lloyd jogou pelo lado direito. E aí essa possibilidade se abre do Lloyd jogando pelo lado direito. Os jogadores que estavam lesionados, o Coutinho, o Tietchan, que estão retornando, né, o Adson, o Estrela, não tiveram aí a participação garantida nesse jogo treino, mas algumas coisas estão claras. Primeiro que o Fábio Carilli, sem o Coutinho, já começa a pensar numa outra oportunidade, em uma outra situação, colocando o Garré como titular, como meia. É, e o Garré é um jogador de mais movimentação do que o Coutinho e do que o próprio Payet. E mostra também que o meio-campo ainda é uma incógnita para esse time, né? O Vasco ainda não conseguiu, o técnico Fábio Carilli ainda não conseguiu fechar esse meio-campo do Vasco.
E a boa notícia, como sempre, é Nuno Moreira, que é o grande destaque, é o jogador que mais se destacou desde que chegou ao Vasco, é o jogador dos que vieram, né, dessa última leva de reforços, que mais tem minutos em campo e vem cada vez se consolidando como o nosso querido jogador que está funcionando ali pelo lado esquerdo. Então, o Nuno Moreira é a grande notícia. Sobre derrota, eu até procurei saber como é que foi esse jogo e tudo mais, mas é aquilo. É para ligar o alerta. O torcedor não vai gostar de saber que o time titular perdeu de 2-1 para o Maricá, mas tem que ficar atento, porque o Vasco vai ter outros, outro nível de enfrentamento. Por exemplo, hoje Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram num jogo treino. Então, o Vasco poderia ter procurado, com todo respeito ao Maricá, um time mais forte para fazer esse jogo treino. Mas já liga o alerta, porque olha, não conseguimos ganhar do Maricá. E aí? A torcida já começa a colocar uma pressão em cima disso. Então, é para o Vasco abrir o olho. O Vasco ainda quer fazer mais um jogo treino, ainda não está confirmado com qual equipe. Esperamos. Tem Bragantino aí, tem São Paulo, tem Santos, tem tantos times aí que podem fazer jogo treino que estão na Série A. Por que não buscar um time desse aí para fazer um jogo treino, com um time que tem um nível de enfrentamento que é aquele que o Vasco vai enfrentar durante a temporada? Por que não fazer isso? O Carille, inclusive, pediu isso, mas aparentemente não foi atendido ou o Vasco não conseguiu aí cobrir as despesas dos times para que eles possam vir enfrentar o Vasco nesse jogo treino. O Botafogo foi buscar o nosso querido Cruzeiro, né, para enfrentar inclusive 3-3 no Newton Santos. Não foi jogo de portões abertos, foi jogo treino. Né? O Santos vai enfrentar o Curitiba, apesar do Curitiba estar na Série B. Enfim, a gente tem que se movimentar para ter uns jogos treinos mais nivelados. Até o próprio Botafogo, que está aqui, tá aí no Rio do lado, poderia ser uma opção para que o Vasco pudesse fazer essa preparação. Acho que vale a pena o Vasco buscar essas opções de primeira divisão para poder fazer um jogo treino, que, na minha opinião, é bom até para você saber o nível do seu elenco, né? Às vezes você está jogando um jogo treino contra uma equipe que não tem o mesmo nível, o nível de relaxamento é notório. Então, acredito que seria importante para o Vasco ter um amistoso, um jogo treino, não precisa nem ser amistoso, né? Um jogo treino contra uma equipe que esteja na Série A do Campeonato Brasileiro. E é isso. Eu vou agradecendo demais a audiência de vocês. É sempre bom ter você aqui junto com a gente no Comenta Léo. Aquele abraço, saudações vascaínas. A galera que não é inscrita, se inscreva, dê uma moral, faça a gente continuar crescendo aqui no Comenta Léo. É um prazer imenso. Você que chegou pela primeira vez aí, dê uma moral. Galera que já está aqui há muito tempo, que é membro, que curte, compartilha, deixe seu comentário aqui também. É sempre bom ter vocês. Até a próxima. Saudações vascaínas, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mesmo pela audiência. É um prazer imenso e até a próxima. Valeu, tamo junto.